Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, dessas estreias que tivemos agora nesse fim de semana, do dia 24 de fevereiro de 2024, né? Ontem foi sábado, 24 de fevereiro, tá? E eu quero falar de vocês de um filme que eu, pelo menos, estava esperando há muito tempo, tá? Esperei, tô desde o final do ano passado querendo ver esse filme. Estava esperando que o filme estreasse ali em meados de janeiro. O filme não estreou em meados de janeiro. Ele ficou para estrear no dia 1º de fevereiro. Houve um atraso nisso e ele só foi estrear agora no dia 22 de fevereiro. Trata-se do filme Ferrari, dirigido pelo Michael Mann e estreado pelo Adam Driver, estrelado, né, pelo Adam Driver, né, e pela Penelope Cruz e pela Shailene Woodley, né, que fez, né, o Divergente. Gente, tem muita gente falando mal desse filme, tem muita gente criticando esse filme, dizendo que não gostou desse filme, coisa e tal, né? Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, né, é que eu sou uma pessoa suspeita pra falar desse filme, tá? Eu sou muito suspeito, por quê? Porque eu sou um cara que, quem me conhece sabe que eu sou louco por automobilismo. E quando junta, né, essas minhas duas paixões, né, que são automobilismo e cinema, entendeu? Geralmente, para mim, a coisa dá muito certo, né? Eu adoro o Grand Prix, por exemplo, o filme Grand Prix, o Rush lá, que fala sobre a história do Niki Lauda e do James Hunt, as 24 horas de Le Mans, né? O filme que o Paul Newman fez sobre as 500 milhas de Indianápolis, entendeu? Filmes de corrida eu gosto muito, tá? Eu adoro filmes de corrida, filmes que trabalham com carros, essa coisa. Ford versus Ferrari, filmaço. Eu sou muito apaixonado por esses filmes de corrida, então a minha resenha já pode ser um pouco tendenciosa por causa disso, então eu já dou logo esse alerta no início. Além do alerta de spoilers, obviamente, que eu vou ter que conversar sobre o filme aqui com vocês para a gente poder compreender melhor o filme, tá? Mas do que se trata o filme? O filme ele fala, né, da vida, né, do comendador Enzo Ferrari, que fundou, né, essa marca de automóveis, a Ferrari, em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele era um piloto que ali sei lá, na década de 20, mais ou menos, na década de repente de 10, não sei, mas na década de 20 ali, ou na década de 10, ele fez umas corridinhas, ganhou umas corridinhas, o início do filme inclusive mostra ele pilotando ainda com imagens em preto e branco misturadas com imagens de arquivo de corridas de carro dessa época, né? Aí depois você tem uns letreiros onde aparece, né, o filme falando, né, que teve a guerra, que nessa situação toda, né, e que depois o Enzo Ferrari ele acaba na Segunda Guerra Mundial, nos escombros da Itália, ele funda a Ferrari, né, em 1947, e aí depois o filme passa para o ano de 1957, 10 anos depois, né, quando o comendador já está na casa dos seus 60 anos, né. E aí, gente, o Adam Driver, ele tem... Eu não preciso dizer, né, que o Adam Driver e a Penelope Cruz, né, estão sensacionais nesse filme, né? A Shailene Woodley um pouco menos, né, se bem que ela também fez uma personagem que eu considero relativamente forte, tá? Mas é um filme que você vai para ver os atores, tá? Realmente é um filme que você vai para ver a interpretação do Adam Driver, né, e da Penelope Cruz, né? É um filme de corridas, mas nem tanto, tá? Tem filmes de corrida que tem realmente mais cara de filme de corrida, de competição, onde os protagonistas são pilotos, esse negócio todo. Dessa vez o protagonista é um montador, um dono de uma empresa de automóveis, né? Então a coisa às vezes sai um pouco, né, do automobilismo e vai meio que pro tapetão, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Mas o que acontece? Em 1957, a Ferrari já é uma empresa bem estabelecida, a marca dela já é famosa no mundo inteiro. O rei Hussein da Jordânia vai lá, por exemplo, comprar Ferraris, né, com o Enzo Ferrari, né, feitas por encomenda para o rei, né. Então a Ferrari já é uma empresa famosa no mundo inteiro, né. A Fórmula 1 tinha começado em 1950, aquele negócio todo, né. E o que acontece? O grande problema é que, apesar da Ferrari já ser uma marca muito conhecida, já está bem associada à identidade italiana, esse negócio todo, né? A Ferrari ela está
num processo de entrar em falência, né? Ela está, vamos dizer assim, numa situação econômica muito grave, né? E a única forma, né, que o Enzo Ferrari tem de levantar a equipe, o que, que é? A forma que ele tem é vencer as 1.000 milhas italianas, que é uma corrida, né, por toda a Itália, né? E se ele vencer as 1.000 milhas italianas, a equipe vai ficar bem vista na mídia, né, aquele negócio todo, né? E aí isso vai atrair investimentos, né, de grandes empresas, né, para a Ferrari, que era uma coisa que o Enzo Ferrari se negava categoricamente a fazer porque ele não queria perder o controle da empresa dele. Ele achava que se ele fizesse uma associação com uma empresa mais rica que injetasse capital na Ferrari, que ele ia começar a perder o controle e que essa empresa mais rica começaria a tomar conta da empresa dele. É uma coisa que ele sempre resistiu, mas o contador dele falou, ó, se você não fizer isso, não vai ter mais Ferrari, entendeu? O problema é que ele era casado com a esposa dele, né? Era a senhora lá, que eu não me lembro agora o nome dela, esqueci o nome dela completamente, gente, desculpa. Da esposa lá do Enzo Ferrari, né? Que a Penélope Cruz fazia, né? Fez de uma forma muito majestosa aquela personagem, tá? E o que acontecia? Ele precisava, né, botar dinheiro, né, nessa corrida, ele precisava ter o dinheiro na mão, entendeu? Ter o controle das ações na mão, coisa e tal, né? Porque quando ele fosse fechar um contrato com uma grande empresa, ele tinha que ser o acionista majoritário, né, no caso, né? E ele precisava das ações, né, que estavam em poder da esposa dele. Ele tinha metade das ações, ela tinha outra metade. Os dois, inclusive, comandavam, né, a empresa, né? A impressão que dá é que você tem o Enzo Ferrari como uma grande figura masculina, né, como falam por aí, né, que está ali tomando conta de tudo, comandando tudo. Sim, ele estava fazendo isso, mas ele tinha por trás dele, né, a esposa dele, com quem ele tinha que sentar em casa e negociar também. E ela também estava responsável, entendeu? Ela estava por dentro de tudo que acontecia na empresa, né? Ela era a mulher que mexia ali meio que a grana. O filme deixa entender que ela tem, vamos dizer assim, meio que o controle da grana, né, da coisa ali, né? O filme deixa entender isso, né? E ele tinha um controle mais administrativo, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? De estar na pista, de estar contratando os pilotos, de estar montando os carros, esse negócio todo, né? E aí o que acontece? O grande problema é que o casamento dele já está em crise também. Eles já estão na casa dos 60 anos ali, coisa e tal, né? Não tem mais aquela coisa, aquela paixão da juventude, né? E ainda tem o agravante de que eles tiveram um filho, que é o Dino Ferrari, né? Que acabou morrendo de problemas provocados, né, pelos rins, coisa e tal, esse negócio todo, né? E que o Enzo Ferrari tinha prometido para a esposa que ia salvar o filho daquela doença, mas ele acabou não cumprindo essa promessa, né? Tanto que os dois, né, visitavam o Dino Ferrari todo santo dia no cemitério, né? Cada um num horário diferente, eles nunca iam juntos, porque o casamento deles já estava numa crise muito feia, né? E o Enzo Ferrari também tinha mulher fora de casa, entendeu? Ele tinha essa personagem da Shailene Woodley, né, que era uma moça mais nova, que era amante dele, né? E era amante dele já há muitos anos, a ponto dele ter um filho com ela, que foi o Piero, né, no caso, né? E a esposa, né, a esposa do Enzo Ferrari não sabia disso, só ficou sabendo disso muito tempo depois, tipo assim, a última a saber mesmo, né? E ela achava, num primeiro momento, o cara tá lá tendo as aventuras dele lá com as mulheres na rua, mas se aquela mulher não faz menor importância para ele, entendeu? Eu vou até meio que a contragosto engolir isso para garantir o funcionamento da empresa, né? Para garantir a parceria dos dois para gerir a empresa. Agora, no dia que ela soube, né, que ele tinha uma mulher fixa mesmo e com criança já até crescida com 12 anos de idade, a mulher pirou na batatinha, né? A mulher surtou de vez, né? Ela ficou uma arara mesmo, ficou muito braba mesmo, né? Com razão, né? Sociedade monogâmica, né? Essa sociedade monogâmica que prende as pessoas umas às outras, né? Eu sempre confesso a vocês que eu tenho uma posição meio contrária, meio não totalmente contrária à monogamia, que isso acaba provocando muitas neuroses na cabeça das pessoas, né? No caso, né? Mas o que acontece? Então ela ficou uma arara nesse sentido aí, né? E ela passou a ficar muito mais dura nas negociações também, né? Com Enzo Ferrari, né? Tipo assim, ela passou o controle das empresas para ele, né? Mas com uma condição, ela queria um cheque lá de 500
US$ 1.000, um negócio assim, tá? Só que o que aconteceu? Ele deu um cheque pré-datado, ela não queria cheque pré-datado, né? Ele falou, eu só vou ter esse dinheiro para te dar se a Ferrari vencer as 1.000 milhas e se uma empresa, vamos dizer assim, bancar a Ferrari. Antes disso, se você te sacar esse dinheiro, a empresa vai à falência, porque eu não tenho esse dinheiro, né? E ele assinou o cheque ele entregou o cheque sem assinar, né? Ela foi no banco, pegou o cheque lá sem assinatura, né? E ela, por ver os números, né? Vamos dizer assim, os números do livro, né? Da Ferrari, né? No banco, né? Ela via que tinha pagamentos para um lugar que ela não conhecia. Aí ela foi nesse lugar. Essa cena é muito herança do cinema mudo, gente. Ela foi nesse lugar, ela viu a casa, não falou com ninguém, mas ela viu um carrinho de brinquedo na porta da casa. Aí ela pensou, tem uma mulher aí, e essa mulher tem um filho dele, entendeu? Sem uma palavra, gente. A gente percebia isso na hora, entendeu? E ela ficou muito revoltada com isso, obviamente. Aí você já pensa logo, né? Ela vai obrigar o Enzo Ferrari a assinar esse cheque, ele assinou, né? Depois que ele ficou sabendo que ela já sabia, né, da amante dele, da mulher dele mesmo com um filho pequeno, coisa e tal, da segunda mulher dele com um filho pequeno, né? E ela exigiu que ele assinasse, entendeu? Ele falou, se tu sacar isso aí, vai todo mundo pro espaço, tá? Vai todo mundo mesmo, a empresa, eu, você, todo mundo pro espaço, tá? E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou naquela expectativa, né? De que ela ia realmente, né? Sacar o dinheiro, né? Que ela tava pau da vida, né? Pra não falar outra coisa mais feia, né? Com o cara, né? Que ela falou, agora vai explodir, agora eu vou explodir tudo isso aqui, né? A impressão que deu é que ela tava indo bem para esse caminho mesmo, né? Mas não, ela acabou não fazendo isso. Mas isso a gente vai falar mais lá pra frente. O que vai acontecer, né? Vai ter as 1.000 milhas, né? E aí o grande barato do filme é você ver também o que o Adam Driver, né, fez com o personagem. Você vê o Adam Driver falando, você vê o comportamento do Adam Driver como comendador Enzo Ferrari. Você tá vendo ali, entendeu? O Enzo Ferrari mesmo, você tá vendo a Ferrari ali. Quem está acostumado a ver corrida de Fórmula 1, né? E ver, né, e ver como a Ferrari se comporta, né, com relação às outras equipes, como a Ferrari se comporta com relação aos seus pilotos, né? Ferrari tem uma fama desgraçada de destruir carreira de segundo piloto, né? Eu não preciso dizer, temos exemplos brasileiros sobre isso, né? Do próprio Rubens Barrichello e de repente do Felipe Massa até, né? Que eles tinham que deixar o Schumacher, né, e o Alonso passarem, né, no caso, né? Cara, você via o Enzo Ferrari fazendo isso também descaradamente. Ele não chega assim, ó, tô dando os carros aí para você que vence o melhor. Não, 1.000 milhas. É uma equipe de 5 carros. Esse carro aqui, com essa determinada potência, vai ficar com esse. Esse carro aqui, que já é mais fraco, vai ficar com aquele. Você vai correr atrás desse aqui o tempo todo. Entendeu? Você vai ficar na frente. Entendeu? Era bem assim a questão do jogo de equipe mesmo que você vê na Fórmula 1. E o Enzo Ferrari lá com seus 5 pilotos ali, né? Dizendo, né, como ia ganhar as 1.000 milhas, né? Como fazer a estratégia para a Ferrari ganhar as 1.000 milhas, né? A grande competidora da Ferrari na época era a Maserati, tá? Que também estava passando por situações financeiras complicadas, também estava investindo na questão das 1.000 milhas, entendeu? Para poder atrair patrocinadores, coisa e tal, empresas para patrocinar a Maserati também. Agora, o Enzo Ferrari fez uma jogada de mestre, né? Ele chegou, né, para um repórter e falou assim, ó, fala que eu estou negociando com a Ford, tá? Fala que eu estou negociando com a Ford, e aí depois, quando me entrevistarem, eu vou negar categoricamente e diz que eu neguei categoricamente isso. O repórter, mas você está negando? Eu falei, estou negando sim, né? Aí ele chegou e falou assim, se eu botar essa história no jornal, você me dá uma exclusiva de eu de eu entrevistando você e você falando de toda a sua vida pessoal? Ele falou, eu dou, você só não vai poder publicar, só vai publicar quando eu mandar. Aí o cara, fechado. Era assim, cara. O que aconteceu? Isso acabou provocando. Ele plantou essa notícia, ele plantou essa, como é que fala, esse boato, né? Essa fake news, né? Pra quê?
para os investidores italianos pensarem assim, pô, mas a Ferrari é uma marca nacional, uma marca italiana, e ela está passando por dificuldade de se vendendo para a Ford dos Estados Unidos, não pode. Aí isso fez os investidores italianos irem atrás do Enzo Ferrari, né? E o Enzo Ferrari acabou tendo poder de barganha para poder negociar com esses caras, além da questão das 1000 milhas também, né? Então isso foi bem interessante, né? E uma coisa também muito marcante, né, que fica, né, o automobilismo antigamente, né, os pilotos morriam a rodo, né? E aí teve um piloto que inclusive morreu nos testes, né, de uma Ferrari, né? E tinha um outro que era um espanhol chamado Alfonso de Portago, né, que é interpretado por um ator chamado Gabriel Leone, que parece que foi introduzido nesse filme, tá? Ele nunca tinha feito um filme, pelo que ficou claro, né, nos créditos finais, né? E o Alfonso de Portago ficava atrás dele, do Enzo Ferrari o tempo todo, e o Enzo Ferrari não dava nem ideia para ele. Até que num dia que ele estava, um piloto da Ferrari estava testando o carro no autódromo, o Alfonso de Portago chegou lá para tentar dar mais uma cavadinha em cima do Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, nós não precisamos de piloto no momento. Então, depois que ele acabou de falar isso, a Ferrari perdeu o controle, capotou, o cara acabou morrendo. Ele chegou e falou, me procura no escritório na segunda-feira de manhã, porque o cara tinha acabado de morrer. Ele falou, bom, agora tem, né? Morreu, agora tem, né? Agora tem uma vaga para você, né? E aí o Alfonso de Portago, ele vai ser, né, esse piloto jovem, esse piloto mais impetuoso, coisa e tal, que era um bom piloto, tá? E essa equipe das 1000 milhas tinha desde pilotos mais antigos, né, que era neles que o Enzo Ferrari depositava as fichas, passando por pilotos estrangeiros, né, acho que tinha um inglês chamado Peter Collins, né, e tinha o Alfonso de Portago, mas o Alfonso de Portago era a última divisão, vamos dizer assim, né. Era bem interessante de você ver isso, né. E você viu também, né, outros pilotos, né, que foram campeões de Fórmula 1, mundiais de Fórmula 1, ou que correram na Fórmula 1, né, sendo citados no filme. Por exemplo, Mike Hawthorne, que foi o primeiro piloto inglês a ser campeão mundial de Fórmula 1, por exemplo, né? A gente viu também o Stirling Moss, né? O Stirling Moss não chegou a ser campeão mundial, mas o Stirling Moss, por exemplo, ele foi comentarista de televisão na Fórmula 1 na década de 80. Eu cheguei a pegar corridas, né, ou programas de Fórmula 1 do exterior, né, onde o Stirling Moss comentava, né? A gente vai ter também acho que é o Peter Von Trips também, que também foi um piloto muito conhecido na época, né? Eles apareciam, né, sendo interpretados por atores como personagens do filme, né? Interessante, né? Você vê essa coisa aí também bem bacana, né, no caso, né? E as cenas de corrida, gente, as cenas de corrida foram muito bem construídas, muito bem feitas, tá? Tem gente reclamando do CGI, mas hoje é moda reclamar de CGI, cara. Se tem duas modas hoje das pessoas é falar mal de filme de super-herói e falar mal de CGI, cara. É impressionante como nenhum filme de super-herói e nenhum CGI presta mais, né? É impressionante isso. Se bem que esse filme não é o CGI que é a coisa principal do filme. O que é a coisa principal do filme é você ver a história do Enzo Ferrari e da esposa dele e você vê o Adam Driver atuando junto com a Penélope Cruz, né? Os dois sensacionais, né? O Adam Driver, você viu o Enzo Ferrari ali. Você viu o Enzo Ferrari ali mesmo, entendeu? E, pô, e a Ferrari também, ela era perseguida, né, pela mídia, né, por causa dessa mortandade de pilotos, né, exagerada, e o Enzo Ferrari sempre era culpado pela mídia, né, sempre era culpado pela mídia, coisa e tal, né, e ele sempre agia com a mídia de uma forma muito fria, né. Quando os repórteres iam falar com ele, fazer coletiva com ele, era muito engraçado. Ele chegava e falava assim, você escreveu isso sobre mim lá no jornal, né? Pode sair, fora, não vou te responder. E você? Você falou isso, sai. Você falou isso, sai, entendeu? Ele só deixava os caras da mídia que não criticavam ele, né? Ele tinha esse relacionamento duro com a imprensa, né, no caso, né? E outra coisa também que é muito legal de você falar no filme dessas imagens de corrida, né? Que foram, por exemplo, a primeira imagem que você vê um carro de Ferrari correndo mesmo, né? É o treino desse piloto que vai morrer, né? Que era alternado, né, com uma missa, né? Que o Enzo Ferrari estava. E ele ficava disparando, né, o cronômetro, né, na missa, né? Enquanto a missa estava rolando, né? Pensando nos carros lá na pista, né? Ele ficava fazendo esse tipo de coisa, né, dentro da missa na igreja, né?
E você também tem umas outras passagens do filme que alternam, né, cenas de corrida, né, e alternam também cenas de outras coisas, né? É bem bacana você ver essa interação entre esses dois ambientes, né? Entre ambientes diferentes, sendo o de corrida um deles. Tem uma parte muito bacana do filme que é a parte onde o Enzo vai assistir uma ópera, né? E essa parte é muito legal porque ele está escutando uma ópera que ele cantava para o filho dele quando ele era criança e ele lembrava o tempo, né, que ele tinha um relacionamento bom com a esposa e o filho dele, o Dino Ferrari, né, ele brincava, ele cantava aquela música da ópera para o Dino Ferrari, eles ficavam os três brincando ali, né, e essa era a lembrança boa que esse casal tinha, que era o filho, né, que inclusive, né, gente, o Autódromo de Imola, tenho que falar isso aqui, onde o Ayrton Senna morreu, né, o nome dele é Autódromo Enzo e Dino Ferrari, né? Pai e filho, né? Interessante a gente ver isso. Antes era Dino Ferrari. Depois que o Enzo Ferrari morreu, passou a ser Enzo e Dino Ferrari, né? Mas essa cena foi muito bacana, entendeu? E isso era o último resquício, né, de afetividade que ainda existia entre os dois, né? Entre o casal Enzo Ferrari e a esposa dele mesmo, né? Que a Penélope Cruz fazia, né? Onde ela falava, né, que o Dino Ferrari, que era o filho dela, que ela tinha umas lembranças muito boas, né, lembrava muito esse Enzo Ferrari pelo qual ela era apaixonada, entendeu? E aí você tinha essa ligação entre os dois ali, né, no caso, né? Então essa coisa, o filme ele foi bem interessante nisso. Ele conseguiu mostrar o Enzo Ferrari empresário, mas também mostrou também o Enzo Ferrari pai de família, o Enzo Ferrari bom marido quando ele era jovem, né? E esse Enzo Ferrari, né, mais na idade não é mais na velhice, né, no caso, né, mas na terceira idade, né, como o pessoal gosta de dizer, né? Nessa relação altamente conflituosa com a esposa dele, conflituosa, mas necessária porque eles eram sócios na empresa, né? E eles eram os cabeças da empresa também, né? Então eles tinham que manter aquele relacionamento ali, por mais turbulento que fosse, eles precisavam manter aquele relacionamento ali, né, no caso, né? Vamos falar da corrida, né? Vamos falar das 1000 milhas ali, das 1000 milhas, né? Obviamente que a corrida vai mostrar várias ultrapassagens de carros saindo, carros tendo problemas mecânicos, aquele negócio todo, né? E aí eram os membros de cada equipe que iam, né, tanto da Maserati quanto da Ferrari, que iam tendo os problemas no transcorrer da corrida. Agora, quem vai ganhar as 1000 milhas vai ser o piloto da Ferrari, o piloto mais, como podemos dizer assim, o piloto mais experiente, né, o piloto mais velho, não vai ser o Alfonso de Portago, tá? Interpretado pelo Gabriel Leone, mas o Alfonso de Portago vai ter uma importância fundamental nessa corrida, por quê? Porque o carro dele passa em cima de alguma coisa na pista. O grande perigo das 1000 milhas era o quê? Era você atropelar cachorro de rua e de criança que você estava correndo em estrada, né? O grande perigo das 1000 milhas era esse. Era isso que provocava os acidentes assim mais fatais, né? E foi o que acabou acontecendo com o nosso Alfonso de Portago, né? Dando um spoiler aqui federal, né? Esse filme eu vou contar até o final, tá, gente? Então se vocês... para mesmo, porque eu tô falando aqui pelos cotovelos sobre esse filme. E esse foi o grande problema, né, do Alfonso de Portago. Ele passou por cima de alguma coisa que estava na pista. Aquilo cortou o pneu. O pneu estava inteiro, não estava gasto, tá? E aí o carro decolou, né? Bateu num poste de luz, né? Lá no alto bateu num poste de luz. Tinha um monte de gente na beira da pista, na beira de uma estrada, vendo, né? Os carros passando, né? Sem segurança nenhuma, sem proteção nenhuma. Bem ao estilo do que eram as corridas antigamente, né? E aquela Ferrari passou varrendo um monte de gente. Entendeu? Morreram 9 pessoas, né? Você vê as pessoas despedaçadas, né? Você vê um monte de gente morta. Parecia que tinha havido um bombardeio ali. E houve, né? Um carro da Ferrari atropelando todo mundo. Aí vocês vão falar, gente, isso é verdade, é coisa de cinema. Gente, isso acontecia, tá? Querem ver qual foi o acidente mais grave da história do automobilismo? Foi em Le Mans. Eu não sei precisar para vocês, mas foi o ano. Eu não sei se foi 57, 58, mas foi segunda metade da década de 50, tá? Um carro estava entrando na reta dos boxes, né?
Ele colidiu, perdeu a direção, coisa e tal, né? Bateu alguma coisa, não me lembro, explodiu, decolou, voou por cima do alambrado e saiu varrendo a arquibancada lotada, em chamas. Nesse acidente morreram 90 pessoas. Entendeu? 90. Né? Só para vocês terem uma ideia de que o que o filme está passando, mostrando, entendeu? É obviamente baseado numa história real, né? Deve ter acontecido esse acidente. Assim que você olha assim, né? Você vê que é um negócio assim muito chocante, né? Mas você pode pensar, não, isso daí é licença poética, é para tornar o filme mais dramático. Não, essas coisas aconteciam, gente. Aconteciam feio, tá? Muito da segurança que você vê em Fórmula 1 hoje, né, que você vê nas corridas de Fórmula 1, todos aqueles procedimentos de segurança que você olha assim, que coisa chata, coisa e tal, eles aconteceram, você começa a entender porque eles existem quando tu vê no YouTube as corridas antigas, que aí tu via cada coisa que você não consegue imaginar. Teve um acidente, por exemplo, que morreu o piloto, né, ele era até um piloto da McLaren, eu esqueci o nome dele agora, da McLaren, quando a McLaren ainda corria com o Danny Hulme, ainda a McLaren era branquinha, amarela, entendeu? Antes do Emerson, tá? Em 74, tá? Esqueci o nome dele agora. É um piloto conhecido, quem é do meio do automobilismo conhece esse piloto, tá? O que acontece? Ele tava... o que aconteceu? Tinha um carro que tinha batido. E aí o que aconteceu? Um piloto, um mecânico, o carro começou a pegar fogo. O carro estava na reta dos boxes, né? E ele bateu, começou a pegar fogo, saiu da pista e ficou pegando fogo lá e o piloto preso no carro, o carro em chamas, né? Aí um bombeiro foi atravessar a pista com extintor de incêndio, cara. No meio da corrida. Não deram bandeira vermelha, não deram nada. Corrida comendo solta, entendeu? O que aconteceu? Um carro pegou ele em cheio, cara. Pá! O corpo do cara foi partido em dois. O corpo do bombeiro foi partido em dois. E o extintor de incêndio bateu na cabeça do piloto. Os dois morreram instantaneamente. Entendeu? Isso mostra, tá? Você mostra o carro... Isso tem imagens, tá, no YouTube, tá? Você vê o carro passando, despedaçando o sujeito todo, entendeu? Eram acidentes muito feios, gente. Eram acidentes que, ver corrida de Fórmula 1 antigamente, cara, você tinha que ter um baita de um estômago, tá? Porque você via... as pessoas não tinham muita noção da segurança. Você tinha a largada, você tinha a mídia, os fotógrafos invadiam a pista para ficar fotografando o carro. Eles ficavam deitados de bruços na beira da pista, o carro Fórmula 1 passando, eles tirando foto. Ali na graminha, tá aqui o asfalto, tá aqui a graminha, o cara deitado de bruços aqui na beira da pista, tirando foto do carro. O carro passava por cima do sujeito se perdesse o controle, cara. Tinha piloto que morria decapitado. O François Xavier perdeu a cabeça, literalmente, né, quando o carro dele bateu no guarda-reio, entendeu? A coisa era assim, cara. O negócio era feio. O negócio era muito bravo. E esse filme mostrou isso. Esse filme mostrou com bastante, vamos dizer assim, veemência isso, né? E, obviamente, né, apesar da Ferrari ter ganho as 1000 milhas, né, toda a imprensa caiu de pau com muita força em cima do Enzo Ferrari, acusando o Enzo Ferrari de ser carniceiro. Ou seja, né, se ele não tivesse feito aquela tramóia, aquela fake news lá para atrair investidores estrangeiros, muito provavelmente ele não conseguiria esse investimento, entendeu? Mesmo ganhando as 1000 milhas por causa dessa tragédia que aconteceu na corrida, né? E que a mídia não queria saber. Já culpava, já condenava, não esperava investigação, não esperava laudo, não esperava nada, entendeu? A polícia, inclusive, apreendeu o carro, coisa e tal, né? E aí, quando os mecânicos da Ferrari viram o pneu e falaram, esse pneu aqui tá inteirinho, ó, e tem esse rombo aqui, ele passou por cima de alguma coisa, não foi pneu gasto que provocou o acidente, porque a mídia logo disse, a Enzo Ferrari, né, usou pneu gasto, né, mandou usar os carros usarem pneu gasto, o pneu estourou e provocou o acidente, a culpa é dele, ele é responsável por essas mortes todas, ele tem que ser preso, coisa e tal. E era assim, né? Você já fazia investigação, já julgava e já dava o veredito. A mídia fazia dessa forma, né? E aí, né, o Enzo Ferrari, né, depois de tudo aquilo, de passar por toda aquela dor de cabeça, de ter que brigar com a mídia, de ver investigação, coisa e tal, ele ainda descobriu que a mulher sacou o dinheiro.
né? A mulher dele sacou o cheque lá, né? Aí ele volta para casa, né? Ele sempre, obviamente que ele não chegou lá totalmente deslocado, ele sabia, né? Se relacionar com a mulher dele, ele falou, não, você sacou o cheque, né? Coisa e tal, né? E aí ele falou, né, que precisava, né, daquele dinheiro, que precisava daquilo tudo, não sei o que, coisa e tal, né? E ela chegou e falou assim: você tem que saber ela se relacionar com a mídia. O que você tem que fazer? Tem que molhar a mão deles com dinheiro para eles falarem bem de você. Eu fiz esses envelopes de papel pardo aqui com dinheiro do cheque lá que eu tirei do banco, entendeu? E você vai dar esses envelopes para eles lá. Ele falou: bom, você está fazendo uma negociação comigo, né? Ele já sabia, né? O que você vai querer em troca? Qual é a sua contrapartida aí? Ele falou: não tem contrapartida nenhuma. Agora, eu gostaria muito que você não colocasse o nome Ferrari naquele filho lá que você teve com aquela mulher lá. Pelo menos enquanto eu estiver viva. E ele falou: beleza, tá bom, né? Enquanto que a personagem da Shailene Woodley ficava pressionando ele a botar o nome de Ferrari no filho dela e dele, né? A outra queria que ela não botasse que ele não botasse o nome de Ferrari no garoto. E o garoto adorava a corrida, queria autógrafo, queria se meter nessa coisa de vida, de automobilismo de qualquer jeito. Viu o pai como um grande exemplo, coisa e tal, né? Mas aí ele teve que, né, seguir essas instruções, né, da esposa dele, né? E ele acabou não fazendo isso. Agora, foi o grande detalhe. No final do filme aparecem as letrinhas, né? A esposa do Enzo Ferrari morreu em 1978. O Enzo Ferrari morreu 10 anos depois, em 88, né? E o filho dele, né, com a Shailene Woodley, né, o Piero, né, Ferrari, né, que depois ficou com o nome dele, né, depois assumiu um cargo importante, né, nas empresas, né. Então, quer dizer, o filme, gente, depois de eu ter feito essa resenha, consegui fazer uma resenha de meia hora. Me pediram para fazer uma resenha de meia hora, consegui, tá? Depois desse filme, esse filme ele realmente, eu confesso a vocês que eu gostei muito desse filme, tá? É um filme sobre carros de corrida, um filme sobre automobilismo, sobre corridas, mas os carros de corrida, as corridas não são a coisa principal do filme, apesar de ser um filme que trabalha a temática das corridas. O filme fala desse cara, do Enzo Ferrari, do relacionamento com a esposa dele, que é uma mulher forte. Ele tinha uma mulher forte por trás. Ele não é aquele macho alfa que resolve tudo, tá? Ele tinha uma mulher forte que amarrava as mãos dele às vezes. Quando ela estava pau da vida com ele. E que também, ao mesmo tempo, entendeu? Ajudava ele também, né? Porque ela tinha aquela cabeça cerebral. Nosso relacionamento pessoal já está em ruínas, mas tem empresa e a gente precisa garantir a sobrevivência da empresa, né? Então é muito interessante você ver como eram duas pessoas muito fortes, muito carismáticas e que também poderiam ser muito pragmáticas em alguns momentos, né? Com relação a você ter que manter, né, a marca, né? Você ter que manter a escuderia, você ter que manter a empresa Ferrari, né? Que empregava um monte de gente que, se ela fosse a falência, ia provocar desempregos em massa ali, de muitas pessoas ali no caso, né? Também tinha essa questão aí. Então, gente, filmaço, tá? Eu particularmente gostei muito. É um filme, tem um tom meio soturno, tem uma cadência um pouco lenta, mas tipo assim, pra quem gosta, cara, você fica vidrado no filme todo, fissurado no filme o tempo todo. Você não vê nem o tempo do filme passar, de tão bacana que o filme é. Eu vou falar de novo, sou suspeito. Gosto muito de corrida, tá? Gosto muito dessas